agora vai gravando. Pronto. Compartilhar a tela aqui. Tratamento de água. Deixa eu ver quais lá que a gente parou. Acho que foi o filtro. E foi. Só recapitulando de onde a gente parou. Eu gosto de fazer recapitulação de um pouquinho antes. Ok? Só um detalhezinho. Próxima semana eu vou fazer a semana da Tira Dúvidas, viu? Como é que vai ser? Eu vou postar no Classroom depois da aula os assuntos que a gente viu durante a quarentena. Aí eu vou postar os assuntos de Química e Física. Vocês veem qual assunto vocês estão mais ou menos. E próxima semana a gente vai só tirando dúvidas. Ok? Quarta, Química. Na sexta, Física. Certo? Próxima semana, semana do Tira Dúvidas. Eu esqueci de colocar a agenda, vou colocar agora. Entenderam? Entenderam, né? Quer dizer, não vou responder para vocês não, entenderam? Próxima semana, semana do Tira Dúvidas. Professor, eu quero tirar a dúvida de quê? Dos assuntos que a gente viu durante a quarentena. Quais são os assuntos que a gente viu durante a quarentena? É para vocês estarem acompanhando na agenda. Eu estou colocando a agenda todo dia. Que dia é hoje? 20 e quanto? 22? É 21. 17 com 7, 24, é 22. 27. Química. Tratamento de água. Continuação. Ok? Aí botei só para... Ah, meu Deus. Botei só para Maria Eduarda Fonseca. Ctrl+C. Pronto, agora vai para todo mundo. Tá aí. Então, quem está anotando a agenda para estar acompanhando quais são os assuntos que a gente está dando, certo? Mas eu vou colocar no Classroom os assuntos que a gente viu durante a quarentena. Claro que começa em Química, começa com o status físico da matéria. No primeiro dia de aula, os assuntos. Não, primeiro dia de aula, primeiro dia da quarentena. Certo? Quando aí começou a aula online. Tira dúvidas da quarentena. Então a gente começou com o status físico da matéria. Alguns sei de qual salteado, alguns sei de cabeça. Aí eu vou ver bem direitinho na agenda que eu tenho, quais são os assuntos que a gente viu durante a quarentena, e eu coloco lá, vai ser o Tira Dúvidas. Beleza? Próxima semana, viu? Filtro. Então, o filtro é um tratamento biológico também, físico e biológico, né? Que você separa impurezas, você separa, por exemplo, vou só repetir da aula passada, alguma coisa. Você consegue separar a parte sólida, que esteja sedimentada, e consegue decompor matéria orgânica também. Por quê? Porque a água, com os contaminantes, vamos dizer assim, entre aspas, ela passa por essas camadas, e as camadas justamente são para você reter o que é sólido, o que ficou do tratamento preliminar, né, de primário, e você vai também colocando aqui matéria orgânica que não se dissolve. Isso aqui vai sendo decomposto pelas bactérias, certo? Então aqui você consegue separar. Você consegue separar o sólido, que não dissolveu, e consegue decompor matéria orgânica. Eu disse para vocês que esses filtros, a camada pode ser areia, sempre assim, areia, pedregulho, areia e brita. Você coloca 3 camadas, às vezes pelo custo você coloca 2 camadas. Essas profundidades também são variáveis, certo? Você, por exemplo, pode diminuir a profundidade da areia em metade e colocar outra camada de outra coisa, certo? É sempre bom você ter noção de que aquilo ali tem que ter um espaço entre as partículas para você ir retendo esses materiais que você quer separar, que você quer purificar a água. E se você fizer um teste, você vê em vídeos do YouTube, você tem, por exemplo, uma cor que a água passa aqui e aqui passa bem mais limpa na saída, certo? Esses filtros podem ser, por exemplo, descendentes, quando você liga aqui em cima e a água sai por baixo, certo? Mas você pode ter o filtro ascendente. Como, professor? A água entra por baixo, certo? As camadas ficam aqui em cima, aí ela entra aqui, vai passando, enquanto você vai enchendo aqui, a água vai subindo, certo? Passa pelas camadas e sai aqui em cima. Você tem 2 tipos. Filtro descendente, quando a água vai pela gravidade, né? E filtro ascendente,
Quando a água vem por baixo e sobe. Ah, pessoal, ela sobe, sobe. A partir que vai enchendo, ela vai subindo. Certo? Dos dois jeitos você purifica. Certo? Dos dois jeitos você purifica a água. Claro, para beber? Talvez não. Mas é um belo do tratamento e até simples de fazer se você usar materiais, vamos dizer assim, materiais recicláveis, não, alternativos. Alternativos, pneu, resto de entulho, areia que você encontra nas calçadas às vezes, tampinha de garrafa, aquelas tampinhas de PET, até aquelas tampinhas de cerveja. Então, pode ser usado como material alternativo. Lembrando, quanto mais camadas você coloca, mais limpa vai ficar a água. Certo? Então, esse vai ser o trabalho de vocês, né? Eu já passei esse trabalho para vocês. Já? Resposta? Não. Não passei o trabalho do filtro? Passou, só não passou para entrega ainda. Não. Eu passei o trabalho, não passou para entrega. A gente está em quarentena, não tem como saber como é que vai entregar, né? Mas eu passei o trabalho para vocês de fazer um filtro, não foi? Não, foi para fazer o filtro, não. Minto. O trabalho de vocês vão escolher um material de separação de mistura. Ano passado, no retrasado, foi o que a gente fez. A gente fez um filtro. Todos os alunos fizeram filtros. Foi. Certo? Todos os alunos fizeram filtros. Vou deixar aqui os dois para vocês irem perguntando aí. Então, como eu vi muito pouca coisa, todo mundo fez quase a mesma coisa, claro que mudaram as camadas, né? Mudaram as camadas. O pessoal que fez com 5 camadas, o pessoal que fez com 6 camadas. Ficou muito bom porque a gente via a diferença na qualidade da água que saía depois da filtração, num filtro que tinha 3 camadas, por exemplo, e num filtro que tinha 6. Entendeu? Você via claramente que um filtro que tinha mais camadas, a água saía mais limpa. Não sei. E também de materiais que usavam. A maioria usou areia, tinha um algodão, né, para do gargalo da garrafa, tinha um algodão, então usavam areia, brita, pedra. A gente viu a diferença também na pessoa que usava pedra grande, outros que usavam pedra pequenininha. Você via claramente a qualidade da água depois desses dois filtros. A gente viu que as pessoas que usavam carvão, a taxa de limpeza da água era muito alta. Foi isso que a gente viu também, que as pessoas que utilizavam carvão, a água saiu bem mais limpa. Certo? Todos que utilizaram carvão, a água saiu mais limpa. Aí a aluna Maria Júlia foi a única que disse por que o carvão tinha essa propriedade de fazer essa limpeza maior. Certo? Então, a maioria dos alunos diziam que tinham usado as camadas, mostrou a água suja antes e a água limpa depois da filtração, mas só uma aluna que ela disse por que usou carvão e por que o carvão limpava, tinha uma taxa de limpeza da água, taxa de desinfecção da água muito alta. Muito alta, não, alta, maior que os demais, o carvão. Esse carvão que usa para churrasqueiro, serve para churrasco. E eu decidi esse ano fazer uma coisa diferente. Vocês escolherem, certo? Eu vou começar aqui e a gente vai falando nas próximas aulas, certo? Escolherem o processo de separação de mistura que vocês querem. Entendeu? Ah, professor, eu quero fazer uma peneira. Ah, professor, eu quero fazer uma separação magnética. Ah, professor, eu quero fazer um filtro. Ah, professor, todas aquelas separações que a gente viu, vocês escolherem um método, escolherem as substâncias, mostrarem na sala, entendeu? Então, nesse primeiro momento, vão pensando aí dos processos de separação de mistura que a gente viu, quais vocês têm interesse de mostrar na sala se a gente voltar, né? Ah, professor, e se a gente não voltar? Vocês fazem uns vídeos aí. Mas, por enquanto, coloquem na cabeça que processo de separação vocês gostam ou têm interesse de saber mais e quer repassar isso na sala. Por quê? Vocês vão fazer o quê? Vão pegar o processo, fazer, né? Chegar na sala, não dizer, fiz isso. Vai chegar na sala, o grupo, explicar por que fez aquele processo, como é aquele processo, quais são os materiais do processo, onde é utilizado. Vamos dar uma aula simples aí de 5 a 10 minutos o grupo. Grupo de quanto, professor? Vamos botar grupo de 2 a 3 pessoas. No máximo 3 pessoas. Certo? Por enquanto, façam os grupos e dê ideias de que processo de separação vocês gostariam de apresentar em sala. Certo? Pode ser qualquer um. Ano passado a gente fez o filtro com todo mundo, mas esse ano eu quero ser mais dinâmico. Certo? Vamos continuar aqui, depois a gente vai alimentando a ideia. Você fica um tempinho comigo? Não posso que o papai está trabalhando, mas quando o papai
Aí voltou, eu acho. Vamos lá, esse é o filtro, certo? Vamos continuar aqui. Então, eu parei aqui nas lagoas de estabilização. Ok? É um processo também de tratamento de água que você deixa a água em repouso por um determinado tempo. Nesse repouso, você vai ter a incidência de luz, e os raios UV são agicidas e bactericidas, certo? A parte sedimentável vai se depositar no fundo da lagoa, certo? E vai ficar aqui só os componentes que estão dissolvidos. Então, é um processo lento de separação, de tratamento de água, mas um processo bem eficaz, certo? Para você fazer essa purificação da água e, por exemplo, depois das lagoas, você pode jogar ela no rio. Essa água já dá ok, dentro dos padrões legais para você jogar ela no rio, colocar ela numa vala de infiltração. Então, é uma água bem mais limpa do que o esgoto que chegou depois da lagoa. Claro, depois que passar pelo tratamento preliminar, depois que passar pela caixa de areia, né, pela caixa de gordura, depois que passar por vários outros tratamentos, primário, preliminar e primário, você coloca na lagoa de estabilização, deixa ela por um tempo lá, entendeu? E depois de um determinado tempo, ela já está pronta para ser disponível aí jogar no rio, ou colocar na vala de infiltração, ou até para irrigação, certo? O que é que eu vou dizer para vocês agora, para vocês terem uma ideia? Aqui, nas lagoas, em todos os processos, você tem a ação de bactérias. Bactérias chamadas decompositoras que vão fazer vão consumir, principalmente, aquela matéria orgânica que está presente na água. Então, tudo que é matéria orgânica, ele pode se decompor, pode entrar em decomposição, pode ser consumido. Quem é que consome essa matéria orgânica? As bactérias decompositoras, certo? Mas tem um detalhe, deixa eu colocar aqui. Existem dois tipos de bactérias. Quem pode falar isso mais claramente é a Andréia, acho que ela vai falar para vocês, certo? Existem as bactérias chamadas aeróbicas, sistema aeróbico, o sistema aeróbico, né? Vou colocar aqui. Bactérias. Não sei se só são bactérias, essa é a mais parte da biologia. Mas como a gente está falando de bactérias decompositoras, existem dois tipos. As bactérias aeróbicas. Isso. Dois tipos. É bom vocês já colocarem isso aqui na cabeça, vocês vão ver muito. Principalmente na biologia. Bactérias aeróbicas. O que são bactérias aeróbicas? Necessitam de oxigênio. Vou colocar da minha forma, da minha definição. Pode ser que a biologia vá dar uma definição bem mais apurada. Mas a minha definição, para deixar bem popular para vocês, bem entendível, vamos dizer assim, necessitam de oxigênio para sobreviver. Ou para realizar o seu trabalho de decomposição. Né? Para sobreviver, que já engloba tudo. Então, as bactérias chamadas aeróbicas, elas precisam de oxigênio para ter essas bactérias. Então, elas só vão decompor, só vão trabalhar se você tiver oxigênio, se você dá oxigênio. Lembram que na aula passada eu disse, vocês têm que dar condições para as bactérias trabalharem e decomporem a matéria orgânica. Lembram disso? Lembram, né? Disse na semana passada. Alguém respondeu aqui? Tomara que não seja nada. Alguém colocou um código de barra aí no chat. Ok? Semana passada eu disse, as bactérias você tem que dar condições a elas para elas trabalharem. Então, para as bactérias chamadas aeróbicas, você tem que dar o quê? Oxigênio. É o alimento dela, é o pagamento dela. Você coloca ela num ambiente que tem oxigênio, ela vai trabalhar. Onde é que tem essas bactérias, professor? No meio ambiente. Na atmosfera. Na natureza tem bactérias decompositoras. Morreu a matéria orgânica, ela vai se decompor pela ação de uma bactéria aeróbica. Oi? Oi?
60 FPS. Então, a condição para a bactéria aeróbica ela agir, ela trabalhar, é oxigênio, certo? Então, você tem que deixar ela no ambiente com oxigênio. E existem as bactérias anaeróbicas. Deixa eu ver aqui, vou mudar isso aqui. Eu não sei se aquele chat lá é dúvida ou o pessoal conversando miolo de pão. Certo? Se for dúvida, fala pelo áudio aí. Não precisam de oxigênio para sobreviver. Sistema aeróbico, sistema com oxigênio. Sistema anaeróbico, sistema sem oxigênio. Ou seja, as bactérias anaeróbicas, elas trabalham em ambientes sem oxigênio. Certo? Ambientes sem oxigênio. Deu para entender aí, gente? Professor, eu não estou entendendo muito. Ah, agora sim. Não, o trabalho a gente vai falando aos poucos, certo, cara? Falando aos poucos. Como é a primeira vez que eu falei hoje, então eu quero que vocês coloquem na cabeça o quê? Qual processo de separação de mistura eu gostaria de apresentar em sala? Só isso. Show? O Vitor perguntou aqui está em dúvida no trabalho. Então, fique na cabeça assim. Grupo de 2 ou 3. Vou fazer com fulano e cicrano. Ou vou fazer com fulano. Grupo de 2 ou 3. Vixe, Maria, está escrevendo lá atrás, ó. Vou colocar aqui. Grupo de 2 ou 3. 4 de jeito nenhum, tá, gente? Só se... Grupo de 2 ou 3. O que é que vocês precisam saber agora? Que processo dos que o professor passou eu gostaria de apresentar em sala? Qual processo eu gostaria? São vocês, viu? Não tá aparecendo o que tá escrevendo. Vai aparecer, vai aparecer. Apresentar em sala. Pronto. Daqui a pouco vai sair para vocês aí. Ok? Não, trava, daqui a pouco aparece para vocês, viu? Porque a internet, nossa internet é uma bomba. Daqui a pouco aparece aí. Viu? Vai aparecer no chat. Olha, apareceu alguma coisa no chat. O slide tá em bactéria ainda. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Estão me ouvindo? Ouvi, tá dando pra ouvir direito. Agora, Ouvidão? o slide tá dando pra ouvir normal, mas agora o slide tá... O slide tá onde para vocês? O meu tá em bactérias ainda. Aqui também tem bactérias. O slide tá normal, mas tudo o seu tá travando. A sua câmera e o coisa. Fica travando aqui. Infelizmente a gente vai... Destilação pode ou é muito hardcore? É hardcore, viu, macho? Só em laboratório. De modo raiz aí, viu? Destilação não tem como fazer não, que é mais em laboratório. Beleza? E destilação fracionada é mais hardcore aí. Certo, gente? Então vão me ouvindo aí. Daqui a pouco volto o slide para vocês. Para alguns está normal, porque depende muito da internet. Para outros fica travando. Tá? Infelizmente é o nosso sistema digital. Então, se vocês puderem anotar no caderninho aí de vocês, porque esses slides que eu coloquei não tem essa parte desse slide que eu estou fazendo agora. Certo? Essa parte de bactérias. Se vocês puderem anotar isso no caderninho, no papelzinho, certo? Na agenda, bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Claro que a André vai falar isso para vocês bem mais detalhadamente, certo? Mas, por enquanto, a gente precisa saber o que é sistema aeróbico e o que é um sistema anaeróbico. Pronto, o cara quer anotar lá. Da definição mais Paulo Roberto Tanês, aeróbicas, necessitam de oxigênio para sobreviver. Anaeróbicas, não precisam de oxigênio para sobreviver. Aeróbicas, sistema com oxigênio. Anaeróbicas, sistema sem oxigênio. Aeróbicas, sistema com oxigênio. Anaeróbicas, sistema sem oxigênio. Repetir. Aeróbicas.
Aeróbicas vem de aerado. Aerado vem de ar. Ar, oxigênio, tá vendo? A ligação aí. Aeróbicas, aero, vem de ar, oxigênio. Esse ana é de não. Não? Não aerado, não oxigênio. Então, uma coisa vai ligando a outra. Aeróbicas, sistema com oxigênio. Anaeróbicas, sistema sem oxigênio. Ou seja, as condições para uma bactéria aeróbica deixa ela no oxigênio. As condições para uma bactéria anaeróbica deixa ela sem oxigênio. Existem dois tipos de bactérias decompositoras, certo? Aeróbicas, anaeróbicas. Na lagoa facultativa, ou na lagoa de estabilização, pode ir para o próximo slide, já anotaram isso? Quem quis anotar, claro. Deixa eu ver. Muito difícil falar aqui. Aí não aeróbica, não entendi nada. Ar não aeróbica. Ar na aeróbica. Anotei. Vi, deve ter anotado que colocou aqui também. Pronto, aí já sabe, ó. O André falou ano passado, né? Então, a educação é uma coisa constante. O que você aprende antes vai servir para mais tarde. Então, gente, olhando para essa lagoa aqui, ó. Existem dois tipos, se eu aumentar aqui. Existem alguns tipos de lagoas. Umas lagoas bem rasinhas. Ó. Umas lagoas bem rasinhas. Tá vendo aqui embaixo? Já estão olhando esse slide aí? Já estão vendo? Estão vendo slides? Quando eu quero que ele abra o microfone, a galera não abre não. Mas vamos lá. Disseram sim, beleza. Tá dando pra ver, tá dando pra ver. Pronto, dá a visão agora, abriu o microfone. Tá vendo que as profundidades das lagoas estão variando, ó? Tá vendo? Tem uma bem rasinha, tem uma um pouquinho mais funda e tem uma bem mais funda. Essa profundidade aqui vai até mais ou menos 2, 3 metros, certo? Eu acho que nem chega a 3. Essa rasinha chega a 50 centímetros. Tá? 70 centímetros de profundidade. Essa daqui primeiro. Por quê? Porque mais raso, você faz com que o oxigênio penetre em toda a lagoa. Certo? Imagine que você quer que essa bactéria trabalhe num sistema aeróbico. Sistema com oxigênio. Você vai colocar uma lagoa funda. Sabe por que não? Porque o oxigênio não vai penetrar até a profundidade da lagoa. Aí você vai criar um sistema o quê? Anaeróbico. Então, uma lagoa bem rasinha, com centímetros de profundidade, preste atenção nisso. Essa primeira aqui, ó, lagoa de maturação. Essa lagoa com poucos centímetros de profundidade, ela permite que o oxigênio penetre até a profundidade total da lagoa. Nesse sistema aqui, você criou um sistema totalmente aeróbico, com presença de oxigênio. Ou seja, todas as bactérias que vão decompor essa matéria orgânica, elas vão estar no sistema aeróbico. Sistema com oxigênio. Nesse sistema não entra bactéria anaeróbica. Deu para entender aí? Que eu vou repetir. Tá? Uma lagoa rasa, você permite que o oxigênio penetre em toda a lagoa, até a profundidade. Colocando oxigênio, você faz com que as bactérias aeróbicas penetrem naquela lagoa e criem um ambiente favorável. Ela vai consumir oxigênio e vai decompor a matéria orgânica presente naquela água. Certo? Então, no sistema que tem oxigênio, você não tem você não tem bactéria anaeróbica. Porque a bactéria anaeróbica, ela só entra no sistema que não tiver oxigênio. Opa, o negócio está piscando aqui. Não, já ia falar disso aqui. João Pedro perguntou se tem, obrigado até as 4. Às vezes, dependendo da finalidade do tratamento, eles colocam 3 lagoas, certo? Ele coloca a maturação, aí vai para a facultativa e vai para a anaeróbica. Eu já vi até 3. 3? Foi. Eu vi uma lagoa com 3. Na maioria são 3 lagoas, certo? Eles fazem essas 3 aqui para você, quanto mais lagoa, mais depuração, né? Mais decomposição, mais limpeza. Uma lagoa, a limpeza não fica tão alta.
o tratamento da água não fica tão alto. Aí você passa de uma, passa para outra. Aí você vai para a lagoa o quê? Facultativa. O que é a lagoa facultativa? É a lagoa que você tem uma profundidade o quê? Maior. Ó. É uma lagoa que você tem um sistemazinho aqui, ó, anaeróbico. Certo? É uma lagoa facultativa. O quê? Um ou outro. Facultativo é isso, né? Ou um ou outro. Emprego facultativo. Vai no dia que quer. Você escolhe. Então, aqui você tem a escolha de fazer aeróbico ou fazer o sistema anaeróbico. Então, das duas formas, você vai decompor essa matéria orgânica. Certo? A matéria orgânica vai decompor por matéria aeróbica, desculpe. Tá aqui, o oxigênio vai até uma profundidade e a uma determinada profundidade o oxigênio não entra. Vira um sistema anaeróbico. Aí quem entra aqui? Bactérias anaeróbicas. Certo, gente? Bactérias anaeróbicas entram aqui nesse sistema e começam a decompor essa matéria orgânica. Certo? Lembrando que no sistema anaeróbico tem a presença do chamado lodo, que é o resultado de quê? Do que sedimenta e fica armazenado aqui embaixo, a matéria orgânica. Ixi, Maria, peraí. Pronto. Esse lodo é o resultado do que sedimenta, deixa eu ver como é que eu estou me vendo aqui, do que sedimento que desce, né? Existe a matéria orgânica que ele desce, vai descendo, tem um peso, fica depositado por decantação, deposita lá no fundo. Certo? Deposita lá no fundo. Aí, quando ele está depositado lá no fundo, ela vai sendo decomposta pelo sistema anaeróbico. Certo? Então, depois de um tempo, esse lodo aqui, ó, 10 minutos, depois de um tempo, esse lodo aqui vira um excelente adubo. Um excelente. Porque é pura matéria orgânica decomposta. Oi, amor. Cadê minha mamadeira? Tava na pia. Peça azedinha para fazer o seu lanche? Tava na pia. Depois de um tempo, esse lodo, depois de decomposto, vira um excelente adubo. Certo? E excelente adubo. Você pega esse lodo, recolhe e bota para adubar as plantas. Certo? Tá vendo a natureza sendo cíclica aqui? Ó? O que era sujeira, depois de decompor, vira matéria orgânica e volta para o meio ambiente na forma de adubo. E fica um ciclo. Então, a natureza cíclica perfeita por si só. A gente aqui desorganiza ela. Né? Essa é a lagoa facultativa. Sistema aeróbico, sistema anaeróbico. Os dois trabalhando juntos aí. Depois, você vai para uma lagoa mais funda para você criar um sistema totalmente o quê? Anaeróbico. Sistema totalmente anaeróbico. Ou seja, sem a presença de oxigênio, que você vai decompor mais ainda essa matéria orgânica. Deixa eu só... Certo, gente? Então você tem essas três lagoas. Lembrando, com oxigênio, aeróbico. Sem oxigênio, anaeróbico. Das duas formas você decompõe a matéria orgânica. Certo? Professor, dê um exemplo de um sistema anaeróbico. O sistema anaeróbico é um sistema que você tem a liberação de gases, vamos dizer assim, Professor, inflamáveis. Opa, alguém perguntou, deixa eu botar meu fone. Vitor disse que não entendeu. Pronto, vou repetir agora. Repetir agora. Repetir desde o início, Vitão? Desde o início? Vitor? Desde o início, né? Ele só falou lagoa de... É a lagoa de estabilização, desde o início. Então, a lagoa de estabilização justamente é uma lagoazinha, onde você vai colocar as bactérias no ambiente que ela deseja. Certo? Você vai dar condições para essa água ficar aqui em repouso e as bactérias agirem e trabalharem. Certo? Ligue seu microfone aí, Vitor. Aí eu vou perguntando, você vai dizendo se está entendendo. Certo? Liga aí o microfone. Pronto. Então, a lagoa é isso. Você deixa ela em repouso, a água. Então, aqui você vai criar um ambiente para que as bactérias entrem e decomponham a matéria orgânica que está presente na água. Certo? Certo. Pronto. Então, é o seguinte.
Como é que a bactéria orgânica vai ser decomposta? Se tiver oxigênio, as bactérias aeróbicas vão entrar na lagoa e decompor matéria orgânica. Se a lagoa tiver sem oxigênio, vai entrar as bactérias anaeróbicas que vão decompor a matéria orgânica. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Primeira parte. Bactéria, lagoa de maturação. Bem rasinha. Tá vendo? Centímetro, bicho. Você entra lá, a água fica até a cintura no máximo. Acho que fica isso tudo, não. Até o joelho, vamos dizer assim. Ou seja, se isso aqui tiver, por exemplo, tiver centímetros de profundidade, o oxigênio que está aqui na atmosfera vai penetrar em toda a lagoa, até o fundo. Entendeu? Ou seja, quando o oxigênio entra aqui na lagoa, você criou um ambiente para quem trabalhar, bactéria aeróbica ou bactéria anaeróbica? Oxigênio aeróbico. Pronto. Então, se tem oxigênio, a bactéria viu o oxigênio. Eita, vou ali, tem oxigênio, vou trabalhar feito uma danada. Então, vai lá. Tem oxigênio, elas entram aqui na lagoa, aí começa a consumir o oxigênio e decompor a matéria orgânica. Decompor é consumir, viu? Ela consumindo essa matéria orgânica, consumindo. Certo? Esse primeiro sistemazinho aqui. Aí depois a água passa para essa lagoa facultativa, que é uma lagoa mais funda. O quê? O oxigênio entra na parte superior, mas não vai até o fundo. Ou seja, lá no fundo, cria-se um sistema, um ambiente o quê? Anaeróbico. Anaeróbico é com oxigênio ou sem oxigênio? Sem oxigênio. Por exemplo, aqui as bactérias aeróbicas dizem, epa, vou entrar, mas chega um determinado momento que elas não entram mais. Aí avisam para a bactéria anaeróbica, ei, ali naquela lagoa tem um sistemazinho que não tem oxigênio não, viu? Vai lá. Ela, epa, vou lá. Aí elas entram na lagoa até o fundo, nessa parte sem oxigênio, anaeróbica, e começam a consumir essa matéria orgânica aqui de baixo. É por isso que é lagoa facultativa. Tem aeróbica, tem anaeróbica. Beleza até aí? Tranquilo. Tranquilo. Então, primeiro foi bactéria aeróbica. Nesse segundo foram os dois, as duas, né? Nesse sistema 3, a lagoa é bem mais funda. Bem mais fundo quer dizer o quê? Que ela não vai entrar nenhuma aeróbica. Vai entrar só bactérias anaeróbicas para consumir essa matéria orgânica que ficou aqui embaixo. A matéria orgânica todinha aqui, certo? Então, depois de consumir, vira esse lodo. Beleza? Beleza. Pronto. Então, você coloca 3 lagoas, uma de maturação aeróbica, a segunda facultativa, os dois, ó, aeróbico, anaeróbico, e a terceira só um sistema anaeróbico. Você tem 3 possibilidades de decompor a matéria orgânica presente naquela água, certo? Gente, eu preciso atender esse telefone, mas já vou dizer que eu estou dando aula. Só um segundo, certo? Por favor.
Pronto, voltando. Desculpa aí, gente, é porque estava do banco. Teve alguém entrou na minha conta e transferiu um dinheiro. Aí eu vou pedir para ele ligar às 11 horas. Certo? Então, existem esses 3 sistemas. Quando você passa pelo primeiro, segundo e depois do terceiro, você já tem uma limpeza boa daquela água e você pode jogar ela no meio ambiente, no rio, porque ela já passou, ela depurou toda a matéria orgânica, decompôs, você já tirou os sólidos, né? Já tirou areia, já tirou gordura, então ela pode ser colocada no ambiente. E o do ambiente vai depurar o resto. Certo? Tudo ok em lagoa de estabilização, gente? Beleza? Deixa eu ver aqui alguém responder. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu repita alguma coisa? Tudo ok nessa parte de aeróbica e anaeróbica? Claro que vocês já viram, né? Oi? Tem outros tipos de lagoa sem ser essas? Não, essa que a gente, no sistema tradicional, é maturação, facultativa e anaeróbica, certo? São esses três sistemas, né? Aí depende, por exemplo, se você não tem espaço para fazer as 3, você faz uma, você escolhe. Eu já vi ambiente só com uma lagoa, entendeu? Uma lagoa de facultativa, que você vai ter os 2 sistemas. No ambiente anaeróbico, é bom vocês saberem. Eu tenho menos de 1 minuto, eu vou encerrar essa e vou abrir outra, certo? Tenho menos de 1 minuto, eu vou encerrar essa e vou abrir outra. Só um segundo. Aí a gente continua daqui. E depositaram errado. Era 1.500, botaram 1.500 em envelope, botaram 1.400 e pouco. É por isso que ele ligou a pessoa. Ele ligou para a pessoa? Não, o cara da caixa do Paulo, depositaram aqui na sua conta. Epa, peraí. Vou continuar aqui. Vamos lá, gente, continuando. Então, isso é a lagoa de estabilização, certo? Essa é a lagoa... O saldo negativo, veja no mudinho, o saldo negativo não está mais negativo. Vai ganhar dinheiro não, meu amigo. Tiraram dinheiro da minha conta. Tiraram. Dinheiro não, no cheque especial. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco eu entro com o banco. Lagoa de estabilização. Opção tecnológica. Tá todo mundo vendo aí os slides? Tudo, beleza? Tranquilo? Tá show de bola? Não, a gorda é meu irmão. A opção tecnológica é para se alcançar plenamente o objetivo da ausência de patógenos. Patógenos na lagoa de estabilização você vai eliminar o quê? Sólidos. Devem ser sedimentáveis. Lembra daquelas que a gente tem que eliminar, né? Sólidos sedimentáveis, matéria orgânica e... Saia! Saia! Foi, Vitor? Oi, que foi isso? Vitor? E tá apanhando. Boy, acho que não era Vitor, acho que era o irmão de Vitor. Apareceu o Vitor aqui. Ele que tava com a do ligado. Não, é porque Foi meu irmão. Foi irmão, sabia. Acho que eu tenho papo. Vamos lá, mutar aqui todo mundo. Então, na lagoa lembrando que o tratamento de água, você tem que eliminar sólidos sedimentáveis, você tem que eliminar matéria orgânica e você tem que eliminar organismos patogênicos. Então, todos esses processos, eles vão eliminando alguma coisa. Certo? Para eliminar, primário, eliminação de sólidos sedimentáveis. Lagoa de estabilização, eliminação de sólidos sedimentáveis e patógenos. Professor, e matéria orgânica, desculpe, né? Também. Professor, como é que ela elimina patógenos? Porque ele está exposto ao sol. A lagoa está exposta ao sol. Quando você expõe ao sol, os raios ultravioletas do sol eliminam boa parte.
alguma parte, vou dizer boa parte, desses organismos patogênicos, certo? Que estão presentes na água residuária. Então, você consegue eliminar os 3, né, na lagoa de estabilização. O que sobrou dos sólidos sedimentáveis, que passou pelo preliminar e primário. Então, o que for de areia, ele consegue sedimentar e se depositar no fundo. Matéria orgânica vai ser decomposta pelas bactérias aeróbicas e anaeróbicas. E os organismos patogênicos, eles vão ser eliminados pelo sol, certo? Elevada eficiência na remoção de parasitos, que são os patógenos, ovos de helmintos, principalmente, e protozoários. Elevada eficiência. Vírus e bactérias patogênicas. Tá vendo aí? Sol. Raios ultravioletas. Raios ultravioletas. 2. Terceiro. Nenhum sistema convencional pode competir com a eficiência de remoção de micro-organismos das lagoas de estabilização, exceto que se adicione algum produto químico ao processo de desinfecção. Ou seja, chegou na lagoa de estabilização depois da terceira, né, depois de passar por esse tempo, aí você pode colocar no meio ambiente, beleza. Você pode colocar no rio essa água, você pode jogar numa vala de infiltração, você pode jogar essa água para irrigação, certo? Lembrando que ela veio esgoto e está retornando para o meio ambiente num sistema, de um jeito que o meio ambiente consegue armazenar aquela água, certo? Porque você já está livre de sólidos sedimentáveis, você está livre de boa parte da matéria orgânica e você está livre de organismos patogênicos. O professor pode beber? Pode não, certo? A lagoa de estabilização tem uma finalidade, colocar no rio, uma válvula de infiltração para ir para o lençol freático, certo? Uma irrigação, tudo bem. Agora, beber, você precisa de mais os processos, mais apurados, para você conseguir deixar aquela água no nível de potabilidade. Deixa eu ver se eu... Não. Beleza? Então, quando perguntar lagoa de estabilização, pode jogar no rio? Pode. Deixa eu ver como é que eu estou me vendo aqui. Pode jogar no rio? Pode. Pode botar infiltração para o lençol freático depois da estabilização? Pode. Beleza. Pode irrigar uma cultura? Pode irrigar? Pode. Certo? Pode, se eu não me engano, pode também fazer limpeza de calçada, todas essas coisas, se eu não me engano, pode fazer. Certo? O shopping tem um processo que aquela grama lá fora no estacionamento, de lado do shopping, estão construindo um edifício, um prédio lá, e aquela ali lá tem uma grama. Então, se eu não me engano, toda aquela grama ali, eu acho também a grama de dentro, é irrigada com água residuária. Você pode ter uma plaquinha lá no shopping, tem dizendo, grama irrigada com água de rejeito, com água residuária. Justamente com a água que vem uma água cinza do banheiro, lavar a mão, certo? Aquelas águas passam de processo de tratamento e eles usam para irrigação. Certo? Então, o shopping é um belo exemplo de um sistema que usa tratamento de água para fazer uma irrigação das gramas ali. Okay? Se eu não me engano, tem uma plaquinha lá no shopping dizendo que aquela água que irriga é água de tratamento, água residuária, água de rejeito que chama. Certo? Então, quem for lá no shopping, dê uma olhadinha. Não sei se vocês colocam tudo lá dentro, né? Um carro, eu coloco lá fora. Vou pagar R$6 ao shopping. Entendeu? Mas eu acho que todas as gramas são irrigadas com essa água aí. Depois faz um tratamento, né? Qual é o sistema de tratamento? Não sei. Seria até uma boa fazer uma pesquisa, né, no shopping, saber qual é o sistema de tratamento que eles usam da água. Seria legal, pra gente ver qual é. Beleza? Procurar saber isso aí depois que o shopping voltar. Repasso para vocês. Características da lagoa de estabilização. Remoção de ovos de helminto, que são parasitas, certo? São aqueles organismos patogênicos. Isso aqui causa um problema danado na saúde pública. Ovos de helmintos. São protozoários. Ocorre através do processo físico de sedimentação, decantação, né? Sistema de lagoas de estabilização com 3 células em tempo de retenção ideal 30 a 40 dias, tá vendo aí? Não é em cada lagoa. Nas 3 lagoas juntas, 3 lagoas de estabilização, o tempo total que a água permanece nas 3 é 30 a 40 dias. Quem ligou o microfone? Quer perguntar alguma coisa? Não, acho que não quer perguntar, não. Vou só mutar o pessoal aqui.
Certo, gente? O tempo que a água permanece naquelas lagoas, acho que foi 20, não. É de 30 a 40 dias. Então, é tempo suficiente para a água passar pelas três e fazer a decomposição da matéria orgânica nas três, né? Na maturação, na facultativa e no sistema anaeróbico. Tá vendo? 30 a 40 dias a lagoa exposta ao sol ali, fazendo decomposição. Ok? É um tempo suficiente para você eliminar esses organismos patogênicos. Outra forma de você fazer também, não sei se eu coloquei nos slides aqui, é uma lagoa em que você faz o quê? É um tratamento primário. Você coloca água e coloca umas hélices girando na água. Então a água vai passando por essas hélices, certo? E ela vai removendo assim. Ó. Então quando você remove a água, você cria um ambiente aeróbico. Então você acelera o processo de decomposição. Deixa eu só voltar uns slides aqui. Passou um, né? Aqui. Então imagina essa lagoa aqui, certo? E você coloca umas hélices aqui para ficar girando direto, 24 horas. Algum tempo, né? Girando, girando. Então a água vai fazendo um ciclo aqui, ó. Certo? Passa pelas hélices, gira e vai fazendo um ciclo. Gira, gira. Nesse sistema que você coloca a hélice balançando a água, então você cria um sistema altamente aeróbico, cheio de oxigênio. Então, quanto mais oxigênio, mais bactéria. Quanto mais bactéria, mais rápida é a decomposição. Na UFRN tem um sistema desse. Uma lagoa. Não é uma lagoa de estabilização porque eles não tem espaço. Então, eles fazem o seguinte. Nesse tratamento secundário, eles colocam a água no sistema lá e ela fica dentro de um tanque e fica uma hélice balançando lá e direto. A hélice, se eu não me engano, 12 horas por dia. Então, a água fica passando por esse sistema, circulando. Esse sistema aeróbico. Então, quanto mais oxigênio, mais bactéria. Quanto mais bactéria, mais decomposição. Oi, amor. Papai, eu tô com dorzinha na barriga. Pronto, daqui a pouco eu falo com você. Certo, gente? Outro sistema aerábico que chama. Quanto mais oxigênio, mais bactéria, certo? Aí é necessário você fazer a defecção dessa água. Para essa desinfecção, você quer remover todos os organismos, você deixa aquela água continuando. É mais complementar, é um sumo, mais um sumo, sangue, faz tratamento. A forma mais exclusiva de acionar produtos e matam essas bactérias, a coação é o mais cloro. Você vai água de 1 litro. Você vai matar os organismos patogênicos e depois beber. Você não vai ingerir totalmente, porque ela vai ficar água cristalina, bactérias, vírus e protozoários que não são visíveis a olho nu. Mas eles estão na água e se você beber, você tem no mínimo uma dor de barriga bem grande. Certo? Quando não morrer. Certo? Então a gente vê muito, não sei se vocês assistem, esses programas de sobrevivência na selva, algumas coisas assim. Quando eles pegam a água, o que é que eles fazem? Eles vão fazer o processo de tratamento. Ou eles vão ferver, porque você fervendo a água, as bactérias, esses patógenos, não aguentam temperaturas elevadas. Então, depois de 80 graus Celsius, todos eles estão mortos. São bactérias termogênicas, se não me engano. Né? Então, a água ferve a 100. Então, subentende-se que àquela temperatura, todos os organismos morreram. Então, você tem que ferver a água. Ou então, você adiciona um produto que seja agicida. Quem, professor? O mais fácil é o cloro. Se você tiver 1 litro de água e quiser fazer o tratamento dela para consumo, você coloca 3 gotas de água sanitária, deixa em repouso por mais ou menos meia hora, e segundo a Organização Mundial de Saúde, se eu não me engano, segundo os especialistas, depois de você colocar essas 3 gotinhas e deixar ela agir por meia hora no mínimo, aquela água está livre de protozoários. 3 gotas para cada litro de água. Certo? 3 gotinhas de água sanitária para cada litro de água. Que a água sanitária é o hipoclorito de sódio. Certo? Você tem cloro na composição. Certo? Para cada litro, 3 gotas de água sanitária, deixa em repouso. Ferve e filtra com carvão. Aprendi com Bear Grylls aí. Aí, João Augusto. Certo? Filtra com carvão, Entendeu aí? Mas o cloro é o mais usado. Então, você remove nutrientes também, faz um processo de remoção de nutrientes. Carvão ativado aí, João, aí, ó. Carvão, certo?
filtro em areia, resinas trocadoras de íons, osmose reversa, eletrodiálise, mas, no mais fácil, adiciona um pouco de cloro. Na piscina de vocês adicionam cloro, né? Para ela ficar mais limpa. Você não vai beber água da piscina, né? Mas subentende-se que aquela água depois, passar para o tratamento, depois colocar o cloro, fazer a desinfecção. O tratamento terciário para você fazer desinfecção. Certo? O cloro é o mais fácil Perguntas no para você chat. fazer, para você colocar e essa água ficar desinfectada. Passou pelo preliminar, passou pelo primário, passou pelo secundário, passou pelo terciário, a água está pronta para consumo humano. Alguma dúvida, gente? Deixa eu ver os próximos slides que tem. Aqui na próxima aula tira dúvidas. Epa, acabamos, né? Show de bola? Tem Deus pergunta aí no chat. Tem pergunta aqui? Deixa eu ver. Tem um carvão específico, é um mineral vegetal. Carvão vegetal. Carvão mineral não, viu, Josias? Que carvão mineral de jazida você tem que pegar, né? Pode ser o carvão vegetal. Né? Evita aí. Por que o carvão é melhor para filtrar a água? Porque ele tem um processo de adsorção de nutrientes. Adsorção, não é absorção não. Ele consegue adissolver. Certo? Ele tem uma propriedade física, química, que é a adsorção. Justamente essa parte aí, ó. Resinas trocadoras de íons. Eles conseguem absorver substâncias. Certo? Aí você vai puxando essas substâncias da água e ficando retida nele. Show? Mas não é o melhor, viu, Vitor? Não tem esse melhor para filtrar água, não. Ele consegue filtrar de maneira bem mais eficiente do que a areia, por exemplo. O carvão. Aí viu o João aí dizendo que Bear Grylls filtrou com o quê, João? Com carvão, né? Aí, ó. Filtrou com carvão e ferveu. Tá vendo aí? Então, a água para consumo humano, filtrada ou fervida. E depois de filtrada, fazer o processo de desinfecção, né? Beleza, Vitor? Vitor aí tá no pé e outro. Deixa eu parar aqui. Gente, na próxima aula a gente se vê, certo? Sexta-feira. Na próxima semana, nós teremos... Tira dúvidas.